Uma ótima tarde para você que nos assiste hoje, para quem está aqui no Brasil e para quem não está no Brasil, está fora do país, uma boa noite ou um bom dia, dependendo do seu fuso horário. Hoje, dia 19 de dezembro, uma sexta-feira, último programa do Elas nas Trincheiras de 2025. Nós vamos ter um recesso agora, no final do ano, Natal, Ano Novo, e voltaremos no dia 9 de janeiro, no mesmo horário, toda sexta-feira em 2026. Temos um encontro marcado aqui com você, com a nossa audiência linda e maravilhosa. Eu vou aqui já cumprimentar a minha companheira de bancada, a doutora Marta Padovani. Como vai, Marta? Tudo bem? Tudo bem? Como vai, Ana Paula? Como vai, ouvintes? Hoje, como falado, nosso último programa, e vamos aí desejando já um Feliz Natal para todos aí. Iniciamos a semana já em clima de Natal. Olha que bonito que está a bancada. Exatamente, nós já estamos aqui no Jingle Bell, esperando já o menino Jesus nascer. Minha árvore de Natal já está pronta, é a sua, Marta? A minha está pronta, cheia de presente embaixo, sem embrulhar. Preciso embrulhar. Não sobrou Faz tempo ainda parte, para fazer os embrulhos. faz parte. Mas hoje nós temos aqui um último programa repleto de notícias quentíssimas, impactantes, que aconteceram no país durante essa semana. Como foi todo o ano de 2025? Então, esses últimos dias de dezembro e do ano de 2025 não está negando como foi todo o ano. Nós passamos esse período todo desse ano tentando entender o que se passa com o nosso país e acompanhando fato por fato, notícia por notícia, trazendo tudo aqui para vocês, comentando e tentando prever aí como será o ano de 2026, que promete um ano eleitoral. Nós vamos escolher um novo presidente da República. Gostamos de pensar que as eleições serão transparentes, serão isentas de qualquer tipo de manipulação, assim esperamos, e já estamos aí na corrida presidencial em plena campanha eleitoral, tanto do presidente Lula quanto do Flávio Bolsonaro, que foi aí já ungido pelo presidente Bolsonaro como seu sucessor. Antes da gente continuar e entrar nos nossos quadros, eu quero pedir você que está nos assistindo para deixar a sua curtida, o seu joinha, clicar, é muito importante para nós. Compartilha esse conteúdo, comenta no chat, para que a gente possa ter aí um algoritmo trabalhando ao nosso favor e entregando nosso conteúdo para mais gente. Durante o programa eu vou lembrar você de novo, mas deixa aí já a sua curtida e o seu joinha para a gente, tá bom? Então, agora a gente vai começar com os quadros. Vamos começar pelo Bunker do Poder, da nossa querida Alana Figueiredo. Solta a vinheta pra gente, Oscar. Bom, Não minha entrou segunda, a minha segunda vinheta. análise dessa semana é com relação a Magnitsky, né? O fato dele ter tirado, do Trump ter tirado a sanção sobre Alexandre de Moraes. Bom, Alexandre de Moraes não passou a ser uma pessoa humanitária, digamos assim, só porque foi tirada a sanção. Ele continua sendo um psicopata e continua sendo desumano absurdamente. Sobre a ação do Trump, a gente sempre tem que levar em consideração, acho que eu mencionei isso na semana passada, que ele é um político eleito, ele precisa de voto para permanecer, e a questão da taxação estava atrapalhando a vida dos americanos. Os americanos começaram a reclamar. Então, ele primeiro não ia arriscar a candidatura dele. Ainda assim, ele podia ter mantido a Magnitsky e ter só resolvido a questão da taxação. Não foi isso que ele fez, portanto, eu acredito sim que houve alguma troca. Pode ser as terras rasas, terras rasas é ótimo, terras raras, pode ser mais um monte de outras coisas. Por enquanto é tudo especulação. O fato é que o governo americano está sim escondendo alguma coisa, porque se não tivesse nada a esconder, eles já teriam aparecido e falado do que se trata, né? Mas uma coisa que assim, houve uma negociação com os Estados Unidos, isso é um fato, e é uma negociação do governo brasileiro com o governo americano. O que foi, ok, é um mistério, mas isso deve ter irritado profundamente a China. Profundamente. Porque não foi qualquer coisa, né? O preço que foi pago ali foi alto demais para a China falar assim, não me importo. Eu duvido.
Não importa o que foi, mas certamente foi peixe grande e a China certamente não está disposta a engolir uma coisa dessas. E recado pro atual governo é que ninguém serve a dois senhores, né? Isso é, assim, bom, de qualquer jeito, eu quero mais é que eles briguem, né? Que briga China, que briga Estados Unidos, que briga Lula nessa história, se tá protegendo o Maduro, tem mais é que se lascar. Então, larga brigar. O importante pra gente é que essa turma vai se destruir. Porque o mal é boa, gente. O mal, ele é autodestrutível, entendeu? A pessoa se autodestrói. A pessoa, o governo, enfim. Eles vão se destruir. E essa é a boa notícia pra gente. Da minha parte é isso. Acho que a parte da Magnitsky, esse é o recado. A gente não sabe, é um mistério ainda o que tá acontecendo. Nós vamos descobrir com o tempo, né? Porque o tempo é o senhor de todas as coisas. E a verdade, ela se revela. Ela é soberana e uma hora ela se revela. E é isso. Acho que o governo tá fazendo tá dando um tiro no pé. Se você agradou os Estados Unidos, você desagradou a China, e isso me parece ser um grande problema para o governo. Graças a Deus que eles tenham muitos problemas e se destruam, porque a gente está vindo aí com uma campanha excelente do Flávio, como eu falei, e a gente tem tudo para ganhar com o erro deles, inclusive. É isso. Obrigada. Olha, muito boa a participação da nossa querida Alana. Eu só vou fazer um comentário, eu não sei se eu entendi errado. Ela disse que o Trump precisava manter a aprovação dele para uma futura eleição, né? Então vamos corrigir aqui que o Trump não será candidato à reeleição dos Estados Unidos, mas posso ter me equivocado aqui no meu entendimento, Marta. Não sei se você entendeu errado, mas eu não posso deixar a audiência com uma informação equivocada, né? Não foi o que você falou? Mas o entendimento pode, ainda que não seja a pessoa dele, mas alguém também indicado por ele, alguém aliado a ele, né? E isso tudo já traz para ele, para o governo, para os aliados, credibilidade. Sim, nesse sentido, sim. Ela pode ter falado da sucessão presidencial, ou pode, como aqui eu estava falando, o Oscar pode ter se referido ao Congresso, né, no ano que vem, que tem eleições para o Congresso. De toda forma, para deixar claro para a nossa audiência, que o Trump não é candidato à reeleição, ele, pessoa física, ele candidato à reeleição para a presidência da República dos Estados Unidos, porque já foi presidente 2 vezes e lá não é permitida essa recondução, mas nós teremos aí, possivelmente, talvez Marco Rubio, o secretário do Tesouro parece também tem uma aspiração nesse sentido. Vamos ver como será daí para frente. Mas as eleições presidenciais que estão nos interessando hoje é a do Brasil, que vai ser no ano que vem. Agora, antes da gente entrar nessa pauta, que nós temos várias pautas interessantíssimas, vamos aí para o nosso segundo quadro, A Voz do Direito. Isso aí, pessoal, boa tarde. Quero falar com vocês hoje sobre a anistia. Muito tem se falado nessa semana, nessas horas, né? E hoje eu quero falar sobre a anistia, mas não sobre slogans, não sobre paixões políticas, mas sobre um direito constitucional, história jurídica, precedentes concretos, Estado brasileiro. Porque a anistia não é um favor. É isso que precisa ficar claro. A anistia não é um favor. A anistia é um instituto jurídico previsto na Constituição. A Constituição de 88, ela é clara. O Congresso Nacional tem competência para conceder anistia. Isso está lá no artigo 48, inciso 8º. E aqui já começa um ponto importante. A anistia é uma decisão política, legislativa, não judicial. Ela nasce no parlamento e como expressão da soberania popular. A própria Constituição deixa isso mais do que evidente quando diz no artigo 5º, inciso 43, quais crimes não podem ser anistiados. Se há alguma dúvida para alguém com relação à questão da anistia atingir outros tipos de crimes, já está claro lá que não são anistiados tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos. Ou seja, se a Constituição precisou excluir alguns crimes, é porque todos os demais eles podem ser objetos de anistia, sim. Isso não é interpretação ideológica, precisa ficar claro, é interpretação jurídica. Agora, vamos olhar rapidamente aqui para a história. Em 1979, o Brasil vivia um contexto muito pior do que o atual. Regime autoritário, perseguições políticas, prisões sem processo, bom, muita coisa em comum, né? Exílio, censura. Mesmo assim, o Estado brasileiro entendeu que não havia pacificação sem anistia.
Nasceu, então, a Lei 6.683, de 1979, uma anistia ampla, geral e irrestrita. Ela não foi seletiva. Não escolheu quem merecia ou quem não merecia. Não exigiu confissão, não exigiu cumprimento prévio de pena, não fez dosimetria. Ela alcançou pessoas investigadas, processadas, condenadas, exiladas e alcançou, inclusive, crimes conexos, que formalmente não eram crimes políticos puros. Por quê? Porque o critério nunca foi o tipo penal isolado. O critério para que houvesse foi o conflito político. E isso é fundamental entender, porque a doutrina e a jurisprudência continuam valendo. Sempre entenderam que esses crimes conexos são aqueles praticados no mesmo ambiente histórico e com motivação política, ainda que o tipo penal seja comum. Essa compreensão ela foi validada pelo próprio STF nessa época. Então, a anistia, para ficar bem claro, é um ato político do legislativo destinado à pacificação social. E o judiciário não pode reavaliar o mérito dessa decisão. O Supremo reconheceu que a Constituição recepcionou a lei da anistia e que ela faz parte do pacto de reconstrução institucional do país. Veja bem, esse precedente existe, ele está posto, ele é jurídico. Agora vamos para o presente. Do ponto de vista constitucional, não existe impedimento para que o Congresso conceda anistia hoje. Derrubar condenações é importante. Nós temos que extinguir a punibilidade, está lá no artigo 107, inciso 2º do Código Penal, para encerrar as ações penais em curso, derrubar condenações, restaurar direitos políticos, fazer cessar efeitos penais e até extrapenais. Isso é direito positivo, não é retórica. E aqui eu preciso fazer uma distinção muito clara. Anistia não é dosimetria. As pessoas estão confundindo. Chamam dosimetria, anistia. Ela tem uma diferença. Por quê? Rapidamente aqui, dosimetria, ela reconhece a culpa, mantém a condenação, mantém antecedentes, mantém efeitos civis e penais. Ela apenas reduz a pena. Anistia não. Anistia apaga o conflito penal. Ela reconhece que aquele fato deve ser superado pelo Estado e em nome da pacificação que tanto estão falando. Em 1979, ninguém discutiu dosimetria. Discutiu-se anistia. Por isso, quando se tenta substituir a anistia por ajustes penais seletivos, o que se faz não é pacificação, é administração de conflito. É direito constitucional brasileiro sempre tratou a anistia como solução coletiva, não como concessão fragmentada. Uma vez concedida a anistia, produz seus efeitos imediatos e vincula todo o sistema de justiça. Isso existe para preservar algo essencial, que nós já falamos aqui, a separação de poderes. Quando o legislativo decide anistiar, o judiciário não revisa o mérito político dessa decisão. Para encerrar, eu deixo aqui uma reflexão jurídica, não emocional. Vamos deixar de ser emocionados, vamos ser jurídicos. Se o Brasil foi capaz de conceder a anistia em 1979, em um contexto mais grave, talvez, negar a possibilidade hoje não é rigor jurídico, é seletividade. O direito não pode ser usado como instrumento de vingança. A Constituição não autoriza as soluções parciais para conflitos coletivos. Os conflitos hoje são coletivos. E a história constitucional brasileira já demonstrou que, quando o país quis pacificar, de fato, ele anistiou. Essa é a voz do direito. Muito bom, Marta. E uma coisa que é muito interessante, quando a gente tem todo esse desrespeito às leis, como você falou muito bem no programa passado, e agora essa questão aí da anistia ser revista, por exemplo, pelo STF, é algo que não tem previsão jurídica, como você acabou de mencionar. Então, como que é um Estado democrático sem direito? O Brasil está inovando, não é? Porque a gente fala tanto em defender a democracia, mas não estamos respeitando o direito. Eu conheço o Estado democrático de direito. O Brasil consegue inovar inventando aí esse novo modelo, que é o Estado democrático sem direito. A gente está vivendo algo assim meio bizarro, não é? Exatamente, Ana Paula. Está meio complicado de engolir.
E está difícil para quem é operador do direito poder dar até uma previsão aí para os seus clientes, porque a gente nunca sabe qual é a lei que vai sair de dentro da cabeça do Alexandre de Moraes. Muito bem, gente, vamos passar para o nosso último quadro, que é o Unpacked, desempacotando a economia para você. Vamos lá. Olha, gente, a taxa de desemprego no Brasil virou uma grande mentira e mais uma das narrativas que é a especialidade do governo Lula, fazer narrativas. Isso porque o governo ele vem celebrando aí números baixos de desemprego, mas a partir de uma grande mentira, porque hoje quem recebe o Bolsa Família não entra como desempregado nas estatísticas oficiais. Não era assim há algum tempo atrás. Então, na prática, milhões de brasileiros em idade ativa, o que são brasileiros em idade ativa? Aqueles que estão aptos para o mercado de trabalho. Mais da metade dos brasileiros em idade ativa hoje estão fora do mercado de trabalho, sustentados pelo Bolsa Família, e ainda assim o país finge que tem o pleno emprego. O pleno emprego na economia é quando nós temos aí um baixíssimo índice de desemprego, o que significaria que a gente está na nossa força máxima de trabalho. Estamos longe da nossa força máxima de trabalho quando nós temos mais da metade da população ativa sendo sustentada pelo Bolsa Família e a outra, menos da metade da população ativa, sustentando essas pessoas. O Bolsa Família, ele não foi criado para substituir o trabalho. E nenhum mecanismo de transferência de renda no mundo foi criado para substituir o trabalho, para a pessoa parar de trabalhar. O Bolsa Família ou qualquer outro mecanismo de transferência de renda, ele serve para amparar temporariamente quem ainda não conseguiu uma vaga de trabalho. E quando o benefício se torna permanente, como é o que está acontecendo no Brasil, o incentivo à formalização, o incentivo à procura do emprego desaparece, a produtividade cai e a dependência ao Estado cresce. Então, essas pessoas, elas não estão procurando vaga de trabalho porque elas estão acomodadas a serem sustentadas pelo Estado. Então, o Bolsa Família, ele deveria ser para quem perdeu o emprego, está fora do mercado de trabalho, está procurando emprego e, enquanto não encontra, recebe um auxílio do governo. Mas hoje o governo brasileiro, ao contrário de todo o resto do planeta, entende que quem recebe Bolsa Família é como se estivesse empregado. As consequências são graves. Distorção dos dados econômicos, fica comemorando um número fantasioso que não existe, redução da força produtiva, porque nós temos mais da metade da população ativa do país que poderia estar gerando riqueza e não está trabalhando, está dependendo do governo, aumento da dependência fiscal, perpetuação da pobreza, porque essa pessoa que recebe Bolsa Família e assim está, digamos, acomodada, ela não vai sair dessa situação de pobreza, ela vai perpetuar na pobreza, dependendo dessa miséria que o governo pode oferecer. E menos crescimento e menos prosperidade para o país, porque eu já disse aqui várias vezes, não existe país rico, existem pessoas no país que produzem riqueza. E quando nós temos mais da metade da população ativa no Brasil sem trabalhar, dependendo de Bolsa Família, isso significa que a gente está crescendo menos da metade do que a gente poderia. Combater a miséria, gente, não é administrá-la. Então, nós temos os pobres, nós temos os miseráveis, vamos administrar. A gente vai dando ali para ele um pouquinho de dinheiro e vai segurando a onda, ele vai votando na gente. Então, isso é administrar a miséria, isso não é combater a miséria. O PT não tem intenção de erradicar a miséria, porque é a miséria que alimenta a possibilidade dele permanecer eternamente no poder. Então, essa perpetuação da miséria, ela cria condições para que o cidadão não trabalhe, não produza e não prospere. E sem isso, o país avança nos discursos, nas narrativas, mas regride. Na realidade, nós estamos regredindo. E, por outro lado, quando o governo distorce esses dados de desemprego e expande a dependência do Bolsa Família, a conta, gente, não desaparece. Essas pessoas não estão trabalhando, mas esse dinheiro que chega para elas, alguém vai pagar essa conta. Então, essa conta, ela não desaparece, ela muda de bolso. Quem paga esse modelo é a parcela da população que trabalha,
que hoje é menos da metade da população ativa. Então, quem paga essa conta é a população que trabalha, é a população que empreende, é o brasileiro que produz. São essas pessoas que enfrentam uma carga tributária altíssima, serviços públicos precários e um Estado cada vez mais inchado para sustentar uma política que não exige contrapartida real de inserção no mercado de trabalho. Ou seja, qual política? A política do Bolsa Família, que ela dá o benefício, mas ela não exige uma contrapartida real de quem recebe o Bolsa Família, de que tente realmente fazer a sua inserção no mercado de trabalho, porque é para isso que o Bolsa Família serviria, para dar um alento enquanto a pessoa se esforça para voltar ao mercado de trabalho. E hoje, no Brasil, quem recebe o Bolsa Família não tem essa intenção de voltar ao mercado do trabalho, pelo menos não a maioria. E as consequências disso para quem trabalha são claras: mais impostos e menos retorno, salários pressionados para baixo, informalidade crescente, menor produtividade, menos investimento e menos crescimento, desestímulo ao mérito e ao esforço. Porque quando você tem uma parcela da população que não se esforça, que não produz, que não faz nada por si mesmo, nem pelo seu país, você está desestimulando quem faz. Porque quem faz vai pagar mais impostos para sustentar quem não faz. E enquanto parte da população, então, é mantida na dependência, que eu costumo dizer que é um sequestro financeiro, porque essas pessoas foram sequestradas financeiramente, a outra parte é penalizada por produzir. Quanto mais você produz, mais você paga e mais você arca com essa conta das pessoas que não estão trabalhando. E isso cria um país dividido em dois tipos de pessoa, uns presos à assistência permanente e os outros presos à alta carga fiscal. A transferência de renda, só para finalizar, ela sem porta de saída, ela não combate a pobreza. Ela tem que ser, o Bolsa Família tem que ser temporário, ele tem que ter uma porta de saída, ele tem que ser transitório, pois senão ele não combate a pobreza, ele administra e mantém eternamente a situação de pobreza de quem depende dela. Ela destrói o incentivo ao trabalho, corrói a classe produtiva e compromete o futuro econômico da nação. Então, gente, prosperidade não nasce de dependência, nasce de trabalho, da liberdade e da responsabilidade. E com isso, eu finalizo aí o último Unpacked desse ano de 2025 e voltaremos com o nosso quadro e os demais quadros no dia 9. Muito bem, vamos passar aí a nossa pauta de hoje, que está, assim, cheia e repleta de acontecimentos impactantes. Oscar, nós já estamos com a nossa convidada aí hoje. Vamos aguardar aqui o Oscar me responder no chat, mas vamos começar aí com a nossa pauta de hoje, que não tem como, não é, gente? A gente não falar de Flávio Bolsonaro. A nossa convidada ainda não chegou, e aí eu vou só aqui ver se ela está entrando. Vamos aguardar a entrada dela, mas enquanto isso, Marta, a gente vai aqui já conversando sobre a nossa pauta de hoje. A pesquisa Quest caiu como uma bomba no Centrão por fortalecer Flávio Bolsonaro e esvaziar Tarcísio de Freitas. Antes da gente comentar, Marta, vamos ouvir o que a Alana trouxe para a gente de comentário a respeito de Flávio Bolsonaro. Solta a Alana para a gente, Oscar. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu não vou estar ao vivo com vocês, mas quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou estar em viagem, então deixei a minha análise dessa semana gravada para vocês, tá bom? E eu queria fazer duas considerações bem rápidas. A primeira é com relação ao Flávio Bolsonaro, a gente começou a falar da candidatura dele na semana passada, com mais precisão. E o que eu tenho para dizer sobre isso é que eu estou surpreendentemente feliz e bastante empolgada com o posicionamento do Flávio, porque desde então ele tem se mostrado bastante estadista e mostrando que veio para ficar mesmo. Essa é a candidatura, essa é a campanha. E gostei muito das declarações que ele deu ao longo desses dias sobre a questão do ratinho lá, né? Que ele foi desconvidado para participar do evento, que foi o Lula, o Tarcísio, o Alexandre de Moraes. Ele foi desconvidado, mas foi convidado para ir no programa do Ratinho e foi.
E nessa situação que aconteceu com o Flávio, ele se posicionou de uma forma bastante estadista do que se espera de um presidente, de um futuro presidente da República. Porque ele condena a ação da questão da forma como o SBT levou isso, mas, ao mesmo tempo, ele apresenta uma solução. Ele falou, olha, não fui, mas eu fui convidado pelo Ratinho Pai para participar do programa e eu vou participar, porque eu estou aprendendo sobre perdão, então acenou ali para o público cristão, e questão de honra também, a pessoa deu honra para ele ao convite e ele honrou o convite ao aceitar, mesmo condenando a ação. Então, o Flávio está vindo com essa postura que é exatamente do que a gente está precisando, que é apresentar soluções. Então, deu problema lá antes da candidatura dele, deu problema lá com a Michelle, não ter apoiado o Ciro, aquela questão lá do Ceará. Ele resolveu a questão rapidamente. Depois veio a questão da Magnitsky, o Eduardo fez uma publicação falando, Eduardo Bolsonaro, né, fez uma publicação dizendo que a culpa era da sociedade brasileira, e o Flávio deu uma resposta não contradizendo o irmão, mas dando a solução, né? O Eduardo apresentou o problema, o Flávio apresentou a solução. Olha só, é a nossa chance, tem um lado positivo disso, a gente vai conseguir sair disso. Jair Bolsonaro aceitou a PL da dosimetria, nós vamos conseguir fazer e tudo mais. Então, apresentou solução. Agora, com essa situação do SBT, apresentou solução. E durante a estadia dele ali no programa, na entrevista do Ratinho, ele, de novo, apresenta a solução. Ele fala de judiciário, ele fala de abaixar impostos, ele faz o combo daquilo que a gente realmente está precisando. Então, o Flávio está surgindo como uma solução real e eu estou cada dia mais satisfeita com essa candidatura e acredito que o Flávio vai sim conseguir ir para um segundo turno com uma vantagem muito grande com a esquerda, que no caso vai ser o próprio Lula e o PT na disputa. Exatamente. Olha, Marta, a pesquisa Quest, publicada nessa terça-feira, dia 16, essa semana, caiu como uma bomba aí e desanimou o Centrão, porque o Centrão defendia uma candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas, do Republicano, governador de São Paulo, e a percepção é que fica cada vez mais consolidada a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e praticamente descartada uma candidatura do governador de São Paulo. O Flávio, se não me engano, né, Marta, não tem nem 15, 20 dias que nós vimos essa notícia aqui bombástica, exatamente na hora que estava acontecendo, na sexta-feira. Acho que são 2 semanas que tem, não é? Umas 2 semanas. 2 semanas. Então, nós temos aí 15 dias de oficialização dessa pré-candidatura, de que o nome escolhido por Jair Bolsonaro é Flávio Bolsonaro, e nós estamos vendo aí as pesquisas já colocando o Flávio com mais intenções de voto do que Tarcísio de Freitas e competitivo num segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a candidatura de Tarcísio, que era o principal movimento que o Centrão articulava, parece que está caindo por terra e está se consolidando a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, Marta? A pesquisa ela atinge diretamente o eixo do Centrão, né? E aí ele desorganiza o projeto de terceira via tutelada. Entendemos assim, que vinha sendo construída essa terceira via tutelada sobre o nome de Tarcísio como candidato palatável ao sistema. E esse crescimento do Flávio Bolsonaro devolve o protagonismo ao bolsonarismo. E com isso também o bolsonarismo raiz, né? E retira do Centrão o controle do tabuleiro eleitoral. Eu penso de uma forma importante sobre isso, e algo que sempre foi a moeda de troca, esse tabuleiro eleitoral do Centrão, né? E a fala dele foi bem estratégica, de fato, e simbólica ao declarar que a candidatura dele é irreversível nesse ponto, porque Flávio sinaliza que ele não aceitará acordos de bastidor nem desistência negociada. Politicamente, isso pressiona aliados, força definições e impede que o projeto seja esvaziado por conveniência partidária. É uma postura de enfrentamento direto ao sistema tradicional. Então, está indo de encontro àquilo que nós realmente esperamos, precisamos, e, como disse a Lana, eu endosso, cada dia mais amando, cada dia mais satisfeita com o posicionamento de Flávio.
Sim, ô Marta, e é óbvio, a gente não gosta de especular e de ficar tentando fazer adivinhações do futuro, mas as possibilidades de candidatos a vice do senador Flávio Bolsonaro, elas estão ali entre 4 ou 5 nomes, se eu não estiver muito equivocada. Então, nós poderíamos ter aí Romeu Zema, poderíamos ter Ratinho Júnior, poderíamos ter Tarcísio de Freitas. Tarcísio não, porque ele sai certamente como candidato a governador de São Paulo, mas poderíamos ter, não sei, Caiado, algum outro nome que vem em mente aí para você, com exceção de Zema, Ratinho Júnior, Caiado. Acho que Michele também não, porque nós não teríamos 2 Bolsonaros numa mesma chapa, acho que já é também forçar demais. Quem você apostaria aí, ou quem você analisaria que seria um bom nome para vice-presidente da República, na chapa do Flávio? É uma análise bem difícil, mas eu não me vejo nenhum outro nome a não ser o Ratinho Júnior, até por ser também um pai linha dura e botar na linha, né? Ter um pai realmente posicionado também, e é o único nome que me vem à mente. Talvez surjam aí alguns outros no decorrer, mas a princípio o único nome que me vem à mente é Ratinho Júnior. Olha, o Flávio, ele tem. O pessoal do Centrão ficou meio assim. Eles estão um pouco ainda sem saber o que fazer, mas o Flávio, como disse a Alana, ele está trazendo soluções, porque ele quer conversar com todo mundo. Então, assim, ele tem feito reuniões com o pessoal do Centrão. Segundo alguns jornalistas, essas reuniões têm sido muito frutíferas. Ele tem circulado por todos os lugares, esteve agora recentemente lá em Barueri com o Pablo Marçal, no evento do Pablo Marçal, tem procurado o pessoal do Centrão, ele está circulando, ele foi no Ratinho mesmo, logo depois da confusão lá do SBT, então ele está se portando realmente com uma postura republicana, com a postura de um estadista, e ele está construindo. Nós só temos 15 dias de oficialização da pré-candidatura dele, e ele começou a trabalhar, e nesses 15 dias ele está tendo aí grandes, interessantes articulações e conversas. E isso, óbvio, vai se estender aí ao longo dos próximos meses. Mas, num primeiro momento, o que chocou o Centrão é que essas pesquisas elas estão colocando o Flávio em segunda colocação em todos os cenários, mesmo quando o cenário inclui Tarcísio. Então, você coloca lá Lula, fulano, Flávio. O Flávio está em segundo lugar e o Lula em primeiro, óbvio, em todas as simulações, inclusive na simulação em que aparece o nome de Tarcísio, e nesse cenário o Lula aparece com 41%, o Flávio Bolsonaro com 23% e o Tarcísio apenas com 10%. Mostra que o candidato que carrega, né, Marta, o nome do presidente Bolsonaro, larga com vantagem, uma grande vantagem em relação aos demais, e favorece uma ida ao segundo turno. Então, muito provavelmente, teremos Flávio Bolsonaro e Lula da Silva no segundo turno. Agora, tem o outro lado que também não é legal, que é a questão da rejeição. O Tarcísio tem menos rejeição, o Flávio Bolsonaro está aparecendo, por enquanto, com 60% de rejeição igual ao pai, ou seja, ele está herdando também a rejeição. Mas como ele tem essa postura mais conciliadora, de diálogo, à medida que a população começar a conhecê-lo, que vai acontecer nos próximos meses, eu imagino que essa rejeição tende a cair e descolar um pouquinho o Flávio Bolsonaro do Jair Bolsonaro no quesito rejeição, porque é um Bolsonaro com uma postura um pouco mais de diálogo, não é, Marta? O que você acha? Eu diria, porque o apoio do Marçal agora a Flávio em 2026, ele mostra ali que é bem relevante, até porque é um Bolsonaro que a gente sempre sonhou. É um Bolsonaro que a gente sempre sonhou, com a postura do pai, mas com o equilíbrio que antes houve a rejeição ao Bolsonaro pai por conta do que o Bolsonaro filho agora não tem, ele domina mais a articulação de conversas. E esse apoio do Pablo Marçal eu entendi como relevante também, porque vem fora da política tradicional, dialogando, ele tem dialogado bastante com o eleitor conservador, e o eleitor conservador precisa entender esse novo Bolsonaro, né? Uma roupagem diferente. A frase
o Bolsonaro que a gente sempre sonhou, ele reforça essa narrativa de continuidade ideológica, porque nós combatemos toda a ideologia contrária aí à direita, ao bolsonarismo, mas também com uma nova roupagem, uma roupagem mais equilibrada, menos desgaste no discurso de futuro e que amplia também o alcance eleitoral. Aqui essa leitura, até o fato dele ter ido ao programa do Ratinho, bem em meio ao momento dessa crise com o SBT, dá para se ter uma leitura de comunicação estratégica. O Ratinho não foi apenas para ter audiência, né? Ele furou o bloqueio editorial para falar direto com o público popular e disputar essa narrativa fora dos grandes telejornais. Em meio à crise da direita com a SBT, o gesto do Flávio aqui demonstrou a independência política e o domínio do time midiático, porque foi bem no momento da crise, ele foi lá e mostrou um equilíbrio e mostrando essa nova roupagem do bolsonarismo, mantendo a mesma ideologia, apenas o mais novo. E é o que queremos, né? Nos próximos dias aí ele vai se mostrar. Estou me apaixonando. Tá vendo? Tem muita gente se apaixonando. Eu não posso dizer isso, eu já fiquei satisfeita quando foi feita a declaração, mas tem muita gente aí que, num primeiro momento, ficou meio assim, né, Marta? E que está aí. Eu, no primeiro momento, tive essa impressão. Sendo conquistado pelo Flávio. Eu quero dizer assim que essa frase é do Marçal. O Marçal declarou apoio a Flávio Bolsonaro agora para 2026, tá, gente? Ele tem aí a intenção de ser vice, mas eu não acredito que ele será o nome. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas a frase que ele usou, o Bolsonaro que a gente sonhou, eu queria dizer assim, qual que é a minha percepção? O que acontece? Não é que é o Bolsonaro que a gente sempre sonhou, nós estávamos muito satisfeitos com o presidente Jair Bolsonaro, queríamos que ele estivesse livre, candidatíssimo à presidência da República. O que acontece é que o presidente Jair Bolsonaro, ele foi vítima de uma estratégia da mídia que foi usada desde o primeiro dia que ele tomou posse, em 2018, como presidente da República. Tudo que ele falava era retirado de contexto e era potencializado, assim, de forma pejorativa. Realmente, o presidente Jair Bolsonaro, né, nas suas falas, ele digamos, um pouco mais irreverente. E quando você tira a fala dele de contexto, você criou uma rejeição em uma boa parte do eleitorado que é de centro. Não tem nada a ver com centrão, tá, gente? Quando eu falo eleitor de centro, é aquele eleitor que, poxa, ele quer construir a vida dele, ele quer fazer a família dele, e ele não está preocupado com essas questões ideológicas. Mas a mídia, a televisão aberta, usava essas falas mais irreverentes do Jair Bolsonaro e ele caía sempre nessa armadilha que ele sabia, mas ele se recusava a mudar a forma dele de ser, até porque, gente, o que ganha o coração das pessoas, e isso não é só na política, é aqui, nos meios de comunicação, é a sua autenticidade. Então, se você muda o seu jeito de ser de forma artificial, você pode até ganhar por um lado, mas você perde sua autenticidade, e é essa que é a ligação que as pessoas sentem com quem está ali em evidência. Então, não é que o presidente Jair Bolsonaro não sabia, ele sabia, mas ele se recusou a mudar a forma dele de ser. E muitas frases que foram viralizadas, elas foram tiradas de contexto. Então, por que o Flávio é um Bolsonaro, talvez, dos sonhos? Porque o Flávio, como ele mede mais as palavras, ele pensa para falar, ele dificilmente cairá nesse tipo de armadilha. Então, ele tem apresentado as falas, as respostas de uma forma bastante serena, republicana, com a postura de um estadista. Então, ele não entrou na questão... A doutora Vera está dizendo que está nos bastidores faz tempo, Oscar. Dá uma olhadinha aí para a gente, a nossa convidada. Ele não entrou nessa questão da briga, ele ficou acima. Quando ele foi questionado, ele disse, olha, eu tinha sido convidado e, de repente, eu fui meio que desconvidado. Foi o máximo que ele disse. E aí ele foi para a agenda do Ratinho. Eu não sei se ele marcou essa agenda depois ou se ela já estava marcada. Enfim, se ela já estava marcada, ele manteve ali a agenda dele, ele foi, e ele tem se portado dessa maneira republicana em todos os lugares que ele vai. Então, nesse sentido, ele é, sim, o Bolsonaro dos sonhos, porque ele não vai cair. Vai ser mais difícil
a televisão aberta criar essas narrativas contra ele, porque ele não vai ter essas falas irreverentes. Ele pensa mais para falar. E do ponto de vista de ser um Bolsonaro, um filho do Bolsonaro, a gente espera, e ele está mostrando que sim, que ele vai ter o mesmo posicionamento de querer o melhor para o Brasil, como seu pai sempre quis. Eu quero receber aqui a doutora Vera Amati, que é assessora parlamentar. Eu estava aqui perguntando, viu, doutora Vera, cadê a nossa convidada? O Oscar, ela não chegou. Aí agora eu recebi aqui todos os bastidores, faz tempo, Oscar. Aí eu falei, Oscar, pelo amor de Deus, ela está aí. Põe a doutora Vera aqui com a gente. Tudo bem, doutora Vera? Muito boa tarde, duas lindas, Marta. Eu queria muito agradecer a oportunidade a vocês, grandes mulheres nas trincheiras, porque existe aí, eu sei que tem gente que diz que não existe mulher de direita, eles tinham que assistir aqui esse podcast para entender que existe mulher de direita e que conhece muito de política. Eu estou aqui embevecida em ver o posicionamento de vocês, moças, que conseguem ver tão claramente o que está acontecendo. Eu queria apenas acrescentar um ou outro toque, porque eu concordo realmente com tudo que vocês falaram, estou quase assinando embaixo, mas uma coisa que eu achei assim, muito bacana, muito interessante, foi a grande força que o SBT deu para a candidatura do Flávio Bolsonaro. A gente tem que agradecer muito a eles, não é verdade? Não foi bom? Sim, é totalmente verdade. Eu tava comentando com o Oscar hoje, que falei, Oscar, nós já estamos em campanha eleitoral, porque é Lula e Flávio Bolsonaro e as pesquisas estão vindo, então o assunto é esse. E você tem toda a razão. Essa questão do SBT ter feito o que fez, viralizou e tornou ainda. Eles quiseram criar um palanque para o Alexandre de Moraes e fizeram isso. Mas, com isso, eles criaram um super palanque para o Flávio Bolsonaro. Você tem toda a razão, doutora Vera. E o posicionamento dele em ir demonstrar um perdão, uma postura amigável, né? Isso mostrou também boa parte do que ele é, da essência dele. Eu consigo ver a postura do Flávio Bolsonaro uma postura de moderador. Isso é muito importante nesse momento, porque tradicionalmente a gente reputa a uma vitória aquele que tem o menor nível de rejeição. Só que isso não tem se verificado nas últimas eleições. Então, assim, aliás, muito daquilo que a gente acreditava nas últimas eleições não tem se verificado, né, da rejeição. E eu queria também, eu estava aqui assistindo dos bastidores, eu também estava aqui empolgada, ouvindo vocês falarem sobre a questão do vice do Flávio Bolsonaro, do Ratinho. Sim. Eu quero dizer que, como assessora do Luiz Felipe, eu sou assessora não só de conteúdo, como de ativistas. Eu administro mais de 100 grupos e eu recebo muitas mensagens, e agora tenho recebido cada vez mais de pessoas que acham que o Luiz Felipe deveria ser o vice do Flávio Bolsonaro, porque ele teria sido o vice do Bolsonaro na eleição, e ele foi preterido pelo Mourão, o que foi o maior erro. Inclusive, o Bolsonaro, todas as vezes que se encontrava com o Luiz Felipe, ele fazia questão de insistir, Luiz Felipe, você que tinha que ter sido o meu vice, Luiz Felipe, você que tinha que ter sido o meu vice. E eu digo isso por quê? Porque, além do preparo de Luiz Felipe, que todos se conhecem, isso não sou eu que quero que ele seja, eu tenho recebido essas demandas, né? Esse pedido de muitas pessoas. As pessoas acham que veem o Luiz Felipe como alguém que tem muito conhecimento de Estado, de economia, como um estadista. Não sei se vocês sabem, mas se fosse pela linha tradicional, se o pai dele não tivesse renunciado, Dom Eudes, né? Ele seria o segundo na linha dinástica, hoje o imperador do Brasil seria Luiz Felipe e não Dom Bertrand, porque Dom Bertrand é o terceiro filho. O primeiro era Dom Luís, que faleceu. O segundo seria Dom Eudes, pai do Luiz Felipe, e depois Dom Bertrand. Então, a linha seguiria por Luiz Felipe. Então, ele já foi criado também, desde criança, com essa mentalidade de estadista, como foi Dom Pedro II, como foi Dom Pedro I, como teria sido Dona Isabel e Dom Pedro Augusto. Então, esse é um nome, viu, Marta, que você
talvez não tenha se lembrado. Não havia pensado, mas é uma boa indicação. Até Então, porque, né, doutora Vera, doutora Vera e doutora Marta, a gente estava falando aqui, doutora Vera, você deve ter visto, da questão da rejeição, porque da mesma forma que o Flávio herda já esse apoio do Bolsonaro, ele herda a rejeição. Mas a rejeição, é engraçado, à medida que ele for trabalhando e mostrando quem ele vai aumentando o apoio, porque ele vai passando a ter apoios além do que o pai dele já passou para ele, e ele tem a oportunidade de diminuir a rejeição, porque muito da rejeição do presidente Bolsonaro é em virtude desse trabalho que a mídia fez, tradicional, contra ele, tirando as falas de contexto, e com o Flávio vai ser muito difícil fazer isso, e ele vai poder se apresentar para essas pessoas, esse eleitor de centro, sabe, que eu acho que é o que rejeita. E ele vai se apresentar de uma forma mais moderada. E aí a questão do vice eu acho fundamental, porque esse vice pode ajudar a diminuir essa rejeição. O Luiz Felipe é um príncipe, né? Todos vocês, não sei se a nossa audiência está entendendo de quem a doutora Vera está falando. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, eu só chamo ele de deputado príncipe, e ele é realmente um gentleman. Já tive a oportunidade de estar com ele no Faroeste Brasileira, mais de uma oportunidade, e é realmente um gentleman. Para quem assistiu o Faroeste com o Thiago Pavinato, as brincadeiras ali eram bem picantes. Eu me lembro que o Pavinato falou alguma coisa lá, eu falei assim, você vai me fazer comentar isso aqui na frente do príncipe? Aí eu fiquei, quero ver você fazer o príncipe comentar isso. E ele falou assim, comento. E ele conseguiu, do negócio de meio assim... Ele não está disposto, não, viu? Não é... Ele não quer. Ao contrário, a gente está trabalhando para ele como deputado federal, tá bom? Tem que ficar bem claro isso. Isso apenas não, mas é um nome que eu recebi da ativista, mas não é o desejo dele, não é. É um nome interessante porque ele é um nome interessante porque ele não tem resistência. Outro nome interessante, na minha maneira de ver, do ponto de vista eleitoral, tá? É a questão do Zema também, porque o Zema está com uma aprovação quase que de 80% em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, e também tem uma rejeição baixa, poderia ajudar. O Ratinho Júnior, ele pode ser interessante porque o Ratinho, o pai, que é o do programa de televisão, ele é muito querido no Nordeste, que é um voto que geralmente a direita não tem. Então, assim, são várias situações para serem, né, pensadas aí pelo senador Flávio Bolsonaro e também pelos outros atores aí, eles têm que querer também ser vices, né? Doutora Vera, o nosso deputado Príncipe, ele não cogitou sair para o Senado? Não, tudo sempre depende da oportunidade, da popularidade, daquilo que você pode alcançar. Aqui em São Paulo, nós temos muitos nomes, não é? E quem decide isso é o partido. Nós vivemos num país sob partidos. A gente poderia dizer sob um cacicado de partidos, não é? Há todo um cacicado que decide, é este. Eu conheço, por exemplo, um candidato, é meu amigo pessoal, muito amigo pessoal, que é o Padre Kelmon. O Padre Kelmon, ele inicialmente ia para Roraima ser candidato a senador por Roraima. E ele fez todo o movimento do Fórum do Brasil e conseguiu levantar muitas e muitas lideranças para o Fórum do Brasil. Quando ele foi a Brasília e levou muitas lideranças para o PL, o Valdemar, inclusive, teve que abrir um auditório para ele poder assinar, já com enorme popularidade. Ele pediu que, para garantir, o padre fosse deputado federal por São Paulo. Pediu que fosse, e não senador por Roraima. Porque ele considerou que em Roraima já existiam outras lideranças que estão pleiteando esse Senado há mais tempo, embora ele tenha feito um trabalho muito grande em Roraima com o pessoal da Venezuela, né, com os refugiados venezuelanos. Ele, pessoalmente, protege muito esse pessoal da Venezuela, que veio do comunismo, sabe? São pessoas preparadas. E então ele vai ser candidato a deputado federal por São Paulo. E vai pelo PL, doutora Vera, o Padre Kelmon sai candidato pelo PL? Pelo PL. Pelo PL.
Muito bem. Isso aí, doutora Marta, deve ser duas situações. Primeiro, a gente fez uma pesquisa sobre os candidatos ao Senado da região norte, e o eleitor da região norte, infelizmente, ele tende a manter aquelas famílias tradicionais lá no poder. Então, como governadores, prefeitos, senadores, e que é uma coisa que a gente precisa começar a trabalhar com o pessoal da região norte, porque enquanto eles não mudarem isso, eles vão permanecer na situação que eles estão. Nós vimos aí Belém do Pará, a situação da cidade, e isso se deve muito à perpetuação dessas pessoas que não estão preocupadas com o povo. Mas então eu acho que a decisão do Padre Kelmo nesse momento é acertada, porque a tendência ainda, porque eu acredito que a população do norte vai começar a se conscientizar, mas para essas eleições de 2026, a tendência é eles manterem lá aqueles políticos tradicionais, que são de centrão, tá? Nem são de esquerda nem de direita. E o Padre Kelmo, em São Paulo, pelo PL, ele vira um puxador, assim, imagino que a expectativa é que ele possa ser um puxador de votos, porque o PL perdeu aí Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Ricardo Salles, que foram 3 grandes puxadores de voto para deputado no PL em São Paulo na última eleição. Então, o PL tem que correr aí atrás do prejuízo. E Padre Kelmo pode ajudar, não é? Aí, voltando um pouquinho no que você começou a falar e não encerrou, Ana Paula, com relação a conseguir sair de uma saia justa, de uma pergunta picante do Pavinato, com a elegância de um príncipe, né? Acho que era isso que você ia finalizar. Eu imagino ele saindo, falando, não fugindo do assunto, falando, mas com a elegância de um príncipe. Olha que realmente é um nome muito interessante para vice, viu? A gente estava falando de uma curiosidade, porque um casal foi flagrado namorando, em cima lá do monumento lá da Praça dos Três Poderes, filmaram de longe e tal. E aí eu falei assim, você vai me fazer comentar isso na frente do príncipe? Aí todo mundo riu e tal. Aí eu falei lá alguma coisa que eu nem lembro. Eu lembrei disso, agora eu quero ver o príncipe comentar. Aí ele falou assim, comento. E aí, ele levou para o lado da arquitetura de Brasília. Gente, ele deu uma contornation e ele trouxe uma coisa, porque aí ele falou da questão da arquitetura de Brasília, como foi feita, justamente para impedir. Enfim, aí ele deu uma saída assim, super nobre para o comentário. Foi muito bom. Ele é uma graça, o Luiz Fernando, aqui deixar o nosso abraço para o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é aí um dos descendentes da família real e do Brasil, e é realmente uma pessoa muito bacana, um grande deputado, e nosso abraço e nosso agradecimento aí para o... Gente, vamos mudar um pouco de pauta aqui, mas assim, a gente está falando ainda na mesma coisa, tá? Se vocês quiserem voltar alguma coisa, não tem problema. Mas o Senado aprovou aí um projeto que reduz as penas de Jair Bolsonaro e condenados do 8 de janeiro, é o chamado projeto de lei da dosimetria. O Flávio Bolsonaro, que hoje é a grande estrela de todas as notícias, celebrou a aprovação da dosimetria no Senado, dizendo que foi um sacrifício heróico. A proposta agora vai passar por análise do presidente Lula, que já indicou que vai vetar o texto. O projeto já é alvo de questionamentos no STF. O Lindinho já deve estar mandando lá para o STF anular. Gente, antes de passar para vocês, eu queria dizer o seguinte, eu já escutei comentaristas dizendo que houve aí veja bem, eu não validei essa informação. Eu vi comentaristas e eu queria ouvir a opinião de vocês, dizendo que houve aí diplomatas americanos que estiveram aí no Brasil conversando sobre essa questão da dosimetria antes de cair a Magnitsky. O que vocês acham aí que vai acontecer? O presidente Lula vai vetar, o Congresso derruba o veto, STF vai se meter, aí se acontecer isso, a Magnitsky volta. Qual que é a confusão que vocês conseguem aí enxergar para a gente? Olha, o Lula já indica o veto, né? E o STF já questiona também o texto. Mas eu, particularmente, minha opinião, daí de todo o contexto, porque ouvimos de todos os lados muitas coisas, e
e a gente tem que extrair, peneirar, e eu penso que a própria esquerda, ela tenta contestar para validar, porque é exatamente o que eles querem. Era exatamente o que eles querem, porque o acordo também que se ouviu falar lá fora, ninguém tem certeza de nada do que está acontecendo, mas os burburinhos aí é para passar a anistia, mas vão tentar enfiar a goela abaixo, com perdão, porque me parece até um termo meio chulo, usar o termo enfiar a goela abaixo, a dosimetria como se fosse a anistia. E o termo sacrifício heróico ali, dito pelo Flávio Bolsonaro, quando ele celebra a aprovação da dosimetria, porque sabemos que é um assunto delicado, e sim, existem pessoas que estão terrivelmente em sofrimento dentro do cárcere, assim como tem pessoas terrivelmente em sofrimento fora dele, né? Então é um assunto muito delicado, não dá para dosar ou mensurar o sofrimento nem de um e nem de outro. E esse termo sacrifício heróico, ele não é retórico, ele revela que o projeto realmente ele não entrega uma justiça plena, mas foi possível, até agora, foi o que foi possível, até agora, dentro de um Senado pressionado. O Senado está pressionado, juridicamente, de todas as formas. Trata-se de uma correção parcial, ainda é parcial. Nós não podemos relativizar achando que está encerrado o assunto. Porque essas penas ainda elas continuam desproporcionais, ela expõe aquele dilema, aceitar o mínimo ou manter as pessoas presas injustamente enquanto se busca a solução definitiva. Aí eu faço uma analogia com a vida, né? Em casa. Quem não tem aquele marido que... A gente fala marido aí, parece um pouco feminista, mas geralmente quem conserta a tomada que estragou, uma torneira que quebra, é o marido, salvo alguns exemplos. Se fizer uma gambiarra, se fizer algo mais ou menos, só vai mexer naquilo ali, sabe Deus quando. Então, um negócio é feito bem feito, ou deixa estourar mesmo, porque daí vai ter que ser feito alguma coisa. Porque se fizer uma gambiarra, é aquela gambiarra que era para ser provisória que se torna permanente. Eu não deixo meu marido mexer na torneira se ele for fazer meia boca, for fazer gambiarra. Ou faz direito, ou deixa estourando, porque daí sente a necessidade de fazer algo urgente. Né? Isso foi uma analogia. Vera, você também acha que a dosimetria é uma gambiarra? Você também acha que a dosimetria é uma espécie de gambiarra? Solução. Nenhuma das duas, desculpa, nós temos que dar nome aos bois. Não se pode fazer gambiarra quando não existe nenhum sistema elétrico. Entende? É mais ou menos isso. Não dá para fazer isso. O que acontece é que a dosimetria é um projeto equivocado. Já se provou, inclusive, que muitas pessoas foram até compradas para isso. Foi um projeto comprado por um presidente comprado, que é o Hugo Mota. Nós sempre fomos contra a candidatura do Hugo Mota, que está sempre a serviço do poder. Não tem jeito. Ele resolveu passar isso. O Lula vai vetar. Desculpa, vou ser realista. Realista. Lula vai vetar. Eles não são condenados, eles são reféns. Porque eles foram acusados de crimes que não cometeram, com provas falsas, e foram condenados desproporcionalmente. A condenação desproporcional é apenas uma pequena parte. Não é o que acontece. Eu conheço vários advogados. Nós já recebemos aqui, inclusive no Guerra da Informação, o doutor Caivano já veio, já falou sobre isso. Eles são reféns. Os advogados não tiveram direito a acesso aos processos. É um processo todo errado. A coisa só vai consertar de uma maneira. Quando Lula sair do poder, entrar um presidente de direita, nós tivermos alguma medida muito dura em relação ao STF, uma reforma do judiciário, como o Luiz Felipe propõe, reforma do judiciário, e todos eles forem indultados, forem soltos, que eles são, ou os processos têm que ser anulados, anulação de processos, os processos foram espúrios, têm que ser anulados, os reféns há refugiados fora do Brasil, em Portugal, na Argentina, na Itália, nos Estados Unidos, todo mundo com medo, ninguém voltando. Pela primeira vez temos presos políticos e refugiados políticos pedindo asilo. Então, nós vivemos uma situação de calamidade política no Brasil. Só vai ser solucionada quando o Lula sair do poder, quando esse molusco ladrão
for voltar para a cadeia de onde ele nunca deveria ter saído. Ele e a pessoa que está ao lado dele. Os dois, que vão fazer de novo lá visita íntima, entendeu? Porque enquanto ele estiver no poder, enquanto ele estiver no poder, não vai acontecer. Temos que ser realistas. Desculpa. Vera, ele vai votar Vera, deixa eu ver se... Então, o Alexandre de Moraes veta. Vera, deixa eu ver se eu entendi aqui. Você também acha que a saída também não é anistia? Porque uma coisa, só para a nossa audiência entender, uma coisa é a dosimetria, que apenas reduziu as penas, mas manteve as condenações. A segunda questão é a anistia, que é o esquecimento de tudo que aconteceu. Agora, o que você está propondo é diferente. É anulação, não é anistia, é anulação dos processos, que eu também acho que é o mais correto. Porque a anistia, ela também ela também atende aos algozes, não é? O Alexandre de Moraes também recebe anistia. E eu sou contra, vou dizer para vocês. Então, assim, nesse sentido, vamos pensar assim, que a dosimetria, embora seja uma gambiarra, como a Marta falou, ela resolve pelo seguinte, porque as pessoas não dá mais... Eu concordo com a Vera, que é só depois que o Lula sai do poder. E a gente não pode manter as pessoas presas até lá. Então, vamos pensar que a dosimetria não é uma gambiarra, ela é um primeiro passo. Mas aí eu faço uma pergunta. Eu faço uma pergunta, doutora Vera, doutora Ana. Pode falar, Marta. Até onde vai a competência do legislativo para legislar sobre essas penas? E até onde vai o ativismo judicial para impedir escolhas políticas legítimas? Não, hoje, Vera... Resolver isso tudo e trazer também, porque fora os que estão no cárcere, o que é muito bom, fiquei muito feliz com a saída deles, porque o sofrimento realmente é intenso, mas a felicidade plena mesmo seria todos, né? Todos que estão sofrendo. E nós devemos não... Quando eu usei o termo da gambiarra, é para dizer assim, para nós não pararmos por aqui. Sim, exatamente. Não deixarmos o provisório virar um permanente. Sim, concordo plenamente. Continuarmos com a luta, porque não é um assunto superado. Existem pessoas que não ficam para trás. O próprio presidente Jair... E as pessoas foram condenadas. Já existe um trânsito. O que a gente entende? Já houve um trânsito em julgado e não há mais como recorrer, porque foi feito pelo próprio Supremo. Totalmente errado, porque pessoas não poderiam ter sido julgadas por um Supremo Tribunal Federal sem ter passado por um tribunal de primeira instância. Já está tudo errado. Elas foram condenadas por um Supremo, não há como recorrer. Elas não serão anistiadas, é muito claro. Enquanto houver governo Lula, não haverá anistia. Não haverá dosimetria, porque o limite do Congresso é propor o projeto, fazer o projeto e mandar para o presidente. Mas nós vivemos num sistema presidencialista. Nós não vivemos num sistema parlamentarista. Se fosse um sistema parlamentarista, o primeiro-ministro decidiria, e esse primeiro-ministro seria votado por uma maioria que tem no Congresso, e hoje nós temos uma maioria de centro-direita e uma minoria de esquerda. No entanto, quem manda é um presidente de esquerda, um presidente vingativo, incompetente, cachaceiro, e eu vou... Porco nem banho toma, que eu costumo dizer. Uma pessoa horrível, a pior pessoa que já pisou nesse Brasil. Pior que o brasileiro é aquele que está na presidência. Muito bem. Ele vai vetar. Digamos que ele vetasse e a gente pudesse recorrer a um Supremo Tribunal. O Supremo também concorda com o Lula, está fazendo ativismo de esquerda junto com o Lula. Então, eles não vão concordar. Esse projeto, por mais bem intencionado que seja, foi relatado até, tentaram colocar lá, o Paulinho da Força, que eu conheço já faz, desde que ele era só o Paulinho da Força mesmo, que ele não era nada, conheço o Paulinho da Força. Né? E o Paulinho foi com muitos dedos com isso. Eu falei com o assessor dele, ele estava com muito medo, inclusive, de pegar essa relatoria. Mas ele acabou pegando e acabou sendo... Porque ele não é uma pessoa também de muito conhecimento aqui entre nós, sabe? É um cara meio chucro, assim. Como é o Lula. Não está entre nós, está ao vivo.
E o assunto continua, viu, Vera e Marta, sendo Flávio Bolsonaro, porque o Flávio acionou o Tribunal de Contas da União contra quem? Contra o Lulinha, após as suspeitas envolvendo o INSS, que é o filho do Lula, Lulinha, como se não te bastasse um Lula, tem o Lulinha, que estava recebendo aí, dizem as más línguas, que estava recebendo aí uma mesadinha dessa fraude do INSS só de R$300 mil por mês. Na representação, o senador Flávio Bolsonaro solicitou que o Tribunal de Contas da União investigue eventual favorecimento indevido, conflito de interesses e possível uso da estrutura administrativa da autarquia presidenciária para benefício pessoal. Marta, me diz o seguinte, Lulinha, qual que é o envolvimento dele aí com essa fraude do INSS? Estava recebendo mesada, não estava? Ia ser convocado para o INSS, o governo conseguiu blindar e ele não, por enquanto, não vai. E aí, o que você acha disso? Flávio fez certo? Aqui o debate ele deixa de ser um pouco político, né? Ele ingressa já no campo do controle institucional. Ao acionar o TCU, o Flávio percorre o caminho juridicamente adequado. A apuração de possível conflito de interesse, favorecimento indevido e o uso da máquina pública ali, trata-se de um movimento jurídico, não retórico, que exige isonomia. É um princípio basilar do Estado de Direito, que a gente espera que tenhamos aí, e que, na prática, o discurso oficial insiste em ignorar. Ninguém pensa nisso, ninguém fala nisso. Aí reforça a distinção entre o ato político e o ato jurídico, valoriza o papel do TCU como órgão de controle, não como palco de narrativa, e mantém a sua marca, né? Legalidade, isonomia, institucionalidade, sem personalismo. E o Flávio fez perfeitamente. Ele utilizou, ao meu ver, a minha análise, um caminho correto. Investigação de possível conflito de interesse. É importante que isso seja analisado, apreciado e chegado a uma conclusão que não acabe em pizza, né? Exatamente. Vera, o Flávio teria tido essa iniciativa porque a CPMI do INSS blindou e não convocou o Lulinha para depor? O que acontece hoje no Congresso é muito triste, porque, embora você tenha muitas pessoas que tenham mais uma tendência mais à direita e, ao mesmo tempo, que tenham mais senso de justiça, mesmo do centro, existe o problema de se comprar esses parlamentares, né? Comprar-se com emendas, comprar-se com tudo. A blindagem que ocorre, ela ocorre porque existem interesses e ali dentro existem essas negociatas, essas negociações do chefe da Casa Civil da presidência com os deputados e com os senadores e com todas as pessoas, a gente já sabe disso. Então, não se deve esperar nada, por mais que o caminho seja institucional, que se chegue a bom termo. Na verdade, foi uma medida importante, juridicamente importante, mas, infelizmente, será inócua, porque, enquanto perdurar, como eu disse, todo esse establishment, eles estão totalmente blindados, não só o Lulinha, como também todos aqueles que estão mais próximos do Lula. Agora, a imprensa, eu gosto de falar da imprensa, porque como eu sou pessoa de imprensa, eu vejo muito o movimento da imprensa, sabe? A imprensa está recuando, está tentando, porque tudo estava tão assim assintoso, estava tão baixo o nível, que os próprios editores pediram que se maneirasse no tom de puxa-saquismo do governo, né? Que era esse, assim, o tom de chapa branca que se tinha. Mesmo eles mesmo a imprensa tem se colocado contra. No entanto, existem medidas judiciais que não podem ser barradas, infelizmente. Então, ele está blindado? Está. Assim como ele, todos aqueles que estarão próximos de Lula estarão blindados. Eles vão pegar, provavelmente, um bode expiatório. Mas o Flávio Bolsonaro acionar o Tribunal de Contas da União é uma forma de trazer novamente o assunto
para a discussão pública, é uma forma. Ele cria um fato político, e aí também é uma questão que acaba sendo, pode ter um impacto eleitoral interessante. Cria um impacto político a seu favor, eleitoralmente a seu favor. Sim, claro isso é inegável. Escancarando mais uma vez que todo mundo que cerca o presidente Lula está sempre envolvido em algum tipo de trama de corrupção ou negociata ilícita e que leva o Brasil para o buraco. Vamos mais para um bom lance. Mais um bom lance. Desculpa, gente, eu não tive oportunidade de discutir isso com vocês, mas eu fiquei encantada com a entrevista do Flávio Bolsonaro. Tanto no Léo Dias, que eu assisti, como no Ratinho. Eu fiquei encantada. No Léo Dias também foi muito bom, eu assisti uma parte. Tinha lá uma entrevistadora de esquerda, e ele se saiu muito bem. Olha, a característica preponderante do Flávio que eu tenho visto tem sido essencialmente republicano, estando ali muito tranquilo com quem pensa diferente dele. E isso vai ganhar aí um espaço grande entre os eleitores de centro. Eu não estou falando do centrão, estou falando dos eleitores de centro. Gente, a nossa última pauta hoje é o seguinte: Atlas Intel soltou aí uma nova pesquisa, desaprovação de Lula fica em 50,7%. O que vocês entendem por que essa desaprovação do Lula está tão alta? Ela ganhou um fôlegozinho ali para o mês de julho, quando veio as taxas dos Estados Unidos, e ele aderiu àquele discurso da soberania nacional, mas depois, com a mega operação do Rio de Janeiro, de novo, ele ficou muito mal na desaprovação. Então, nós estamos finalizando o ano de 2025 com essa desaprovação de mais de 50% da população brasileira. A que vocês atribuem essa alta desaprovação do Lula nesse final de ano de 2025? Vera, com você primeiro. Eu acho que essa alta desaprovação ainda está baixa. Ainda está baixa. E qualquer pesquisa que a gente possa fazer, quanto a pesquisas, né? As pesquisas são todas financiadas. Então, uma pesquisa agora, são todas financiadas. E as pesquisas, elas servem para validar um resultado que muitas vezes já está ali na manga. No caso, a desaprovação do Lula, porque nós tivemos esses eventos do Pará, não vou nem comentar, porque isso foi um fiasco mundial, né? Só não viu quem não quis. Então, eu acredito que ainda só pessoas realmente doentes estão aprovando, mentalmente doentes, aprovam essa administração. Não é possível. Todos os aposentados, todos os trabalhadores, todas as pessoas que trabalham um pouquinho na vida, até aqueles que recebem Bolsa Família, que eu conheço muitos aqui no meu bairro, eu moro no bairro vocês saberem, eu moro no bairro de periferia de São Paulo, eu moro na Penha, no bairro de Nossa Senhora da Penha, eu não moro no centro. Eu moro num bairro que tem contato diretamente, que é da Zona Leste, e tenho contato com muitas pessoas que recebem Bolsa Família. Nem eles estão aprovando. Eu gostaria de saber se eles foram fazer essa pesquisa no presídio, porque ali talvez ele tenha esse tipo de desaprovação, ou talvez de aprovação até maior, porque senão é só uma validação. Desculpa, eu não acredito nessa pesquisa de alta, e se houve essa alta desaprovação dele, foi por conta desses últimos acontecimentos, e eles vão construir, através da publicidade e de comprar publicidade na imprensa, com marqueteiros, um crescimento marqueteiro para ele até as eleições. Então, ele vem para isso, para depois falar, ele aumentou a sua aprovação. Então, nós temos que estar muito firmes para saber que essas coisas são todas, desculpa falar, Ana Paula, são todas manipuladas. Eu não confio em nenhuma delas. Agora, Vera, mesmo como você disse, né, que você mora aí na Zona Leste de São Paulo, muita gente que recebe Bolsa Família que você conhece está desaprovando o governo Lula, mas nós temos uma outra questão que é o seguinte, né? Vou fazer aqui uma analogia também, como a Marta fez. Suponhamos que a gente more todos aqui no mesmo condomínio, um prédio de apartamentos, e a Marta é a síndica. E a Marta, de alguma forma, me possibilitou não pagar mais o condomínio. Ela me deu, tipo um Bolsa Família, não paga o condomínio.
E eu estou desaprovando a administração da Marta. Eu acho que a Marta a piscina não está limpa direito, os porteiros não estão legal, a segurança do condomínio. Eu desaprovo quase toda a administração da Marta. Mas na hora da eleição eu vou votar na Marta. Sabe por quê? Porque eu não pago o condomínio com a Marta. Uhum. Então, o problema do Bolsa Família é esse, que a pessoa pode desaprovar, mas ela quer continuar recebendo o Bolsa Família, então que se dane. Esse é o grande problema. Por isso que a gente fala que é um sequestro financeiro, e eu defendo o posicionamento de que quem recebe algum tipo de benefício do governo não poderia votar. Não é? O que você acha, Marta, dessa... É quase que um voto de cabresto, né? Uma espécie de voto de cabresto ali, sem usar o termo. A pessoa olha o interesse dela primeiro e ela não entende que aquele condomínio mal administrado afeta a vida dela. Ela está preocupada com o imediato, porque se a Marta sair da administração do condomínio e entrar a Vera, mês que vem eu tenho que pagar condomínio. Condomínio. Então é isso que acontece, é um sequestro, não é? O que você acha, Marta? Desculpa, vocês viram os últimos números do Bolsa Família? A proporção de Bolsa Família e de empregados com carteira assinada? Sim, nós falamos disso no início, no início não, no meu quadro eu falei disso. É mais da metade da população ativa. Não tem como, esse país não tem como dar certo desse jeito. Uhum. O que você acha aí dessa questão, Marta, da desaprovação do governo Lula? Essa desaprovação, esses números eles indicam um empate técnico com viés negativo, né? Sem dúvida. E é algo grave para o governo que está no poder. E politicamente isso fragiliza também o discurso de legitimidade ampla e fortalece a oposição. De alguma forma, seja porque está descontente, mas mesmo aí entra essa questão se mesmo descontente continua porque vai ter vantagens, mas juridicamente, porque não muda o mandato, mas altera o ambiente institucional ali, ele aumenta um pouco a pressão, ele aumenta as decisões impopulares, autorreferências, ajuda em divulgar uma notícia ruim, uma desaprovação, um ponto negativo. Mas na hora da legitimidade do voto, aí podemos cair nessa situação da vantagem. Mas ajuda. Agora, nesse momento, ajuda a aumentar a impopularidade da parte. Isso é bom. Gente, chegamos ao final de mais um Elas nas Trincheiras. Eu vou aqui falar que o Oscar está mandando aqui para mim que Platão, em A República, já dizia que quem recebe algum benefício do governo não pode votar. Tá vendo? Eu e Platão estou bem acompanhada, eu e Platão, eu vou pesquisar isso, porque aí eu falo mais bonito e eu falo, como diria Platão, quem recebe algum benefício do governo não pode votar. Chegamos ao final de mais um programa. Marta, suas considerações finais para desejar aí um Papai Noel muito legal para a nossa audiência. Aqui nós finalizamos, então, assim, porque de tudo que conversamos aí, o cenário é bem claro, né? O crescimento político do Flávio Bolsonaro, a resistência do sistema com relação a isso, concessões mínimas travestidas de pacificação, e um país dividido entre legalidade formal e a justiça material. A pergunta que fica não é eleitoral, ela é institucional. Quem decide os limites da democracia no Brasil? O voto, a lei ou os bastidores? Fica aí a reflexão e desejo a todos um excelente final de semana e o início da próxima semana já em clima natalino, lembrando que o Natal é o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, que nasceu, cresceu, morreu na cruz e ressuscitou. Então, hoje nós celebramos o Cristo ressurreto. E é isso. Maravilha. Vera, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a Ana Paula, Marta, Oscar, que está também nos bastidores, a minha companheira Alana também, de gabinete. Eu gostaria de agradecer a vocês todos que estão nos assistindo também e desejar um excelente Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos sempre aqui orando pelo Brasil, por Portugal, pelos Estados Unidos, pelo mundo inteiro. E gostaria também de acrescentar que estamos à disposição no nosso gabinete para as pessoas que quiserem recorrer ao gabinete, falar com o Luiz Felipe, conhecer melhor os nossos projetos,
não é? Nós estamos aí sempre na labuta, eu sou assessora de conteúdo de Luiz Felipe, a gente sempre subsidiando o deputado no que ele precisa, mas eu também tenho uma vida própria ligada à monarquia. Por isso, quando eu ouço assim, uma atitude republicana, eu entendo muito bem, porque Dom Pedro II era um imperador republicano, no sentido de cuidar da coisa pública, não é? Então, eu acredito que cuidar da coisa pública é algo muito importante, é uma missão para todos nós. E todas essas atitudes, tudo isso que está acontecendo no Brasil, se Deus quiser, terá um fim, e nós conseguiremos respirar um ar um pouco mais puro. Obrigada. Muito bom, Vera. Gente, e hoje a Alana também está se despedindo aqui do programa. Ela vai iniciar uma nova pós-graduação e vai ficar com o tempo bastante comprometido. Já era bastante difícil para ela a toda sexta-feira estar aqui conosco, em virtude de reuniões de gabinete, enfim. Mas hoje, então, era para ser o último programa dela, ela teve que viajar, mas deixou um recadinho aí, uma despedida para a nossa audiência. Vamos ver. Estou aqui para me despedir de vocês, na verdade, começar despedindo desse ano, que foi um ano incrível e que tenho muito que agradecer ao Oscar, ao canal Guerra da Informação, por ter aberto essa oportunidade para eu aparecer, para eu dar minhas opiniões, para eu falar um pouquinho com vocês e ter uma proximidade ali com o público de internet. Como eu falei desde o início, eu sou bem low profile, assim, então para mim é uma novidade tudo isso aqui. Mas adorei participar esses meses, a gente estreou dia 10/10, e agora estamos aqui finalizando já o ano, em 2 meses aqui muito legais, divertidos e, como que eu posso dizer, surpresa, assim, isso é uma surpresa boa para mim, descobrir que tem essa abertura dentro da mídia, da comunicação. Adorei participar do Guerra da Informação, do Elas nas Trincheiras, tô curtindo muito, aprendi muito nesses 2 meses. E quero desejar um felicíssimo Natal para vocês, que seja um Natal abençoado, que vocês possam estar com suas famílias e curtir esse momento. Que também prosperidade e saúde para o ano que vem. A gente vai precisar de muita saúde o ano que vem. Saúde mental, saúde emocional, saúde física, né? Então, são os meus desejos, meus sinceros desejos para vocês no ano que vem. Um beijo muito grande, adorei participar do Guerra da Informação, do Elas nas Trincheiras, e espero estar presente com vocês de alguma forma no ano que vem, que para mim vai ser bem corrido, é ano de eleição, como vocês sabem, eu trabalho na política, então vai ser um ano malucão, mas eu quero de alguma forma estar presente aqui com vocês, tá bom? Um beijo grande, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que Deus nos abençoe. Até o ano que vem. Tchau, tchau! Muito bem, gente. Olha, nós agradecemos muito a nossa audiência, você que ficou conosco aí nesses 2 meses. A gente vai dar uma pausa para o Natal, Ano Novo, para a gente descansar. Voltamos dia 9 de janeiro, sexta-feira, às 15h30, aqui com vocês para comentar todas as notícias impactantes desse período e iniciar o ano de 2026 com o pé no acelerador, porque ano que vem tem campanha eleitoral para presidente da República, tem campanha eleitoral para Senado, para governador e para deputado estadual e federal. Então, nós precisamos estar juntos no ano que vem e encerramos 2025 com essa grata surpresa da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, que começou voando. Eu agradeço a todos vocês, vou lembrar vocês de deixar o seu joinha, deixar a sua curtida. Desejo um Feliz Natal e um 2026 abençoado para todos vocês. Um grande beijo e até o ano que vem. Beijo para vocês todas. Beijo para todos.